Olá, família! Mais um momento do Projeto CEA em Casa. A nossa evangelização infantil Isa Malfei está no Instagram. Então, vá lá seguir a gente, @bparaíso da leitura. Estimule seus filhos, netos, a criançada a participar. Todo dia tem material postado no Instagram e aos sábados, 15 horas, temos uma live. Participe. Com vocês, Patrícia Borges, com o tema Jesus, amigo e mestre. Olá, amigos! Mais uma vez aqui estamos para mais uma palestra, mais algumas palavras sobre os ensinamentos do nosso amigo, nosso irmão Jesus. E hoje nós vamos falar exatamente dele, de Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, nosso amigo, de todas as horas a quem recorremos sempre, a todos os minutos. A população mundial, desde tempos imemoriais, ela já vem sempre buscando a divindade, buscando seguir modelos, buscando algum exemplo, algo a quem se apegar, né? E com o passar do tempo, temos a gestão do Deus único, o nosso Deus, nosso Pai. E quando Jesus esteve entre nós, ele foi o nosso modelo, o nosso guia. Tanto assim o é que Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos a quem nós deveríamos copiar, qual seria o nosso modelo, o nosso guia, para que nós pudéssemos seguir as suas ações, os seus ensinamentos, é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Eles não titubeiam, respondem: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso amigo, o nosso companheiro. Aquele cujo o exemplo de toda uma vida nós devemos buscar, copiar, buscar seguir. Ele que com tanto carinho, com tanto amor, esteve entre nós, buscou nos ensinar exatamente isso, esse sentimento tão nobre que é o amor. Ele, quando esteve entre nós, ainda espíritos tão endurecidos, tão apegados à matéria, tão embrutecidos, tão apegados às leis civis, do olho por olho, dente por dente, né? Tão apegado a apenas capitais. Jesus veio nos ensinar o perdão, veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se assim nós o fazemos, nós não vamos julgar, nós não vamos agredir, nós não vamos maltratar. Ele, quando esteve entre nós, ele não só falou para as multidões, ele exemplificou cada uma de suas palavras. Quando é trazido diante dele a mulher adúltera, onde a pena para o adultério era o apedrejamento, levaram até ele para que ele julgasse aquela mulher, para que ele iniciasse o apedrejamento. E ele, conhecedor, né, das leis, sabedor do que ia também dentro do coração daqueles que estavam ali apontando os erros daquela mulher, ele simplesmente fala: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E ao se virar, só encontra a mulher. Ninguém atirou pedra nela, porque todos nós cometemos erros. Todos nós, ainda espíritos muito imperfeitos, somos passíveis de erros. E aqueles que criticavam a conduta daquela mulher também tinham muitos defeitos, muitas mazelas dentro do seu coração. Traziam muitos pecados dentro de si. E quando Jesus fala, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, vai cala fundo dentro do coração de cada um deles, porque eles começam a se lembrar dos próprios erros e não se sentem dignos de julgar qualquer pessoa que seja. Jesus, com seu olhar manso, sereno,
que olhava profundamente, desvendando a alma das pessoas. Ele aconselha sempre para que a pessoa não volte a errar, para que algo pior não lhe aconteça. Ele mostra pelo exemplo que Deus, nosso Pai misericordioso, nos concede a cada dia. Ao despertarmos na carne, no corpo físico, tendo uma nova oportunidade de recomeço, ele mostra ali que nós temos sempre uma segunda chance, que Deus nos concede uma segunda oportunidade para que a gente possa corrigir os erros, enquanto aqui encarnados, não esperando uma próxima existência. E Jesus, tanto com a mulher adúltera, tanto com as pessoas, com os leprosos no caminho, aonde ele os cura e fala para que eles fossem se apresentar aos doutores da lei, e apenas um retorna para agradecer. Os outros acabam seguindo pelo seu caminho, não retornam, cometem novos erros e acabam contraindo a doença ou coisa pior posteriormente. E Jesus, ele se coloca como nosso irmão quando os seus discípulos se achegam a ele e perguntam: Mestre, como nós podemos orar a Deus? Como nós podemos falar com Deus, conversar com Deus? Que Jesus fazia preces tão bonitas, orações tão bonitas. E ele nos ensina o Pai Nosso. Quando ele fala Pai Nosso que estás no céu, ele se coloca como irmão de toda a humanidade. Como filho de Deus, como todos nós, e irmão de todos nós, que está ao nosso lado, que busca nos auxiliar, nos compreender, que segue junto conosco nessa jornada, que veio dos planos mais altos da vida para nos auxiliar, para fazer com que nós possamos progredir. E seus ensinamentos que calam há mais de 2000 anos seguem ainda muito atuais. Quem poderia dizer que se deve amar ao próximo como a ti mesmo é algo que já passou, caiu em desuso? Não. O amor pelo próximo, a solidariedade, o companheirismo, a fraternidade, é algo tão atual que a gente sempre busca cada vez mais colocar em nossas vidas, trazer para o nosso dia a dia. Então, ensinamentos tão lindos. Ensinamentos através das suas histórias, das suas parábolas, aonde ele contava e explicava ao povo, e ensinando ao povo qual o caminho a seguir. Ele não apontava o erro de nenhum deles. Ele simplesmente mostrava que cada um de nós tinha, sim, uma oportunidade de seguir o caminho que bem entendesse. Mas que, em seguindo aquele caminho, em escolhendo aquele caminho, somos responsáveis por tudo que vier, em virtude das nossas escolhas. E assim ele coloca, quando ele fala para o homem rico, que chega para ele e pergunta o que ele precisa fazer para garantir, um lugar no reino dos céus, para poder ser uma pessoa digna da morada do Pai. E o que Jesus responde? Vá e auxilie o teu próximo. Faça sempre a bondade, o amor. E aquele jovem rico fala, eu sempre segui os mandamentos, eu sempre segui a lei, eu sempre fui uma pessoa boa. E aí Jesus fala exatamente, então vende seus bens e segue-me. E doa tudo aos pobres e segue-me. Aquele homem rico ainda era muito apegado aos seus bens materiais, era muito apegado aos seus tesouros da terra. Não sabia ele que o maior tesouro era uma consciência tranquila, era saber dividir, saber partilhar, fazer o bom uso daqueles bens materiais. Aquele homem rico dava aquilo que sobrava da sua mesa,
dava aquilo que lhe sobrava da sua bolsa. Mas ele, em momento algum, o fazia com esforço, o fazia de coração puro e cheio de amor. Ele fazia porque ele se sentia na obrigação de fazê-lo. E quando é colocado para ele dessa maneira, ele fica triste, porque ele sabe que ele não pode viver sem aqueles tesouros, sem seu dinheiro, sem as suas riquezas. E aí Jesus vai sempre nos ensinando. Ele é o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro e o nosso mestre. Do que mais lhe chamavam era mestre, porque Jesus foi o grande educador de almas. Foi um grande pedagogo das multidões. Ele conversava, ele dialogava com as pessoas, ele sabia ouvir, sem julgar, sem condenar. E ali, através das suas histórias, através das suas palavras, ele ia colocando um alento naqueles corações tão sofridos. Ele ia trazendo mais certezas de que tempos melhores viriam, que o sofrimento era passageiro. Jesus, nosso mestre amado, ele até hoje continua trazendo, continua zelando por todos nós, continua nos ensinando, porque a cada vez que lemos, que estudamos uma de suas parábolas, quantos ensinamentos nós não conseguimos dali. Parábola do bom samaritano, quando ele é interpelado, por um doutor da lei, por um advogado, sobre quem seria o mais digno, o mais solidário, e ele usa o exemplo do samaritano, que a população da Samaria era mal vista pelos judeus. E quando ele conta aquela parábola, aquela história, mostrando que passaram-se um levita, um doutor da lei, e ninguém socorreu aquele ferido do caminho. Ninguém parou para ajudá-lo. Cada qual seguiu seu caminho pensando apenas nas coisas que tinham para fazer. E veio, então, o nosso irmão samaritano, que desce do seu cavalo, socorre aquele ferido, faz curativo das suas feridas, dá-lhe água do seu cantil e coloca-o no seu cavalo e leva-o até uma pousada, até uma pensão próxima e assume as despesas por aquele ferido, aquele viajante ferido. Em momento algum a gente vê o samaritano questionando se a naturalidade daquela pessoa, se ele era um judeu, se ele era um levita, de onde ele vinha, se ele tinha posses, se ele não tinha posses, o que aconteceu por ele. Em momento nenhum, aquele samaritano buscou o quê? Receber os valores gastos, com a hospedagem, com o tratamento daquela pessoa. Não. Ele fez aquilo que calava o seu coração. E é exatamente esse o exemplo que Jesus nos dá. Que a gente deve fazer o que vai no nosso coração. Devemos fazer aquilo que julgamos certo. Aquilo que vai fazer com que o nosso próximo seja realmente tratado como nós gostaríamos de ser tratados. Jesus, o grande educador das multidões, falava à população. Ele não tinha qualquer preconceito. Ele não separava as pessoas por casta, por classe social. A maioria das pessoas até que o seguiam eram pessoas à margem da sociedade da época. Eram pobres pescadores, eram as prostitutas, até os cobradores de impostos, cujo um deles foi até um dos seus apóstolos, Mateus. Pessoas que eram mal vistas pela sociedade da época.
E foram as pessoas que foram abraçadas, que foram recebidas, que foram acarinhadas por Jesus, porque foram aqueles que buscaram seguir os seus ensinamentos, buscaram aprender com o Mestre. E com isso a gente recorda uma outra parábola de Jesus, quando ele fala do casamento do filho do rei, aonde ele vai convidar as pessoas da sociedade local para a festa das bodas e ninguém quer comparecer. Todas as pessoas recusam o convite do rei. E por último, o que ele faz? Ele manda que os seus soldados sigam e tragam a todos aqueles que estão largados pelo caminho, que estão estropiados, que são mal vistos pela sociedade. E ali faz-se um banquete com aquelas pessoas que não tinham qualquer pretensão de estar num palácio, junto a uma mesa de banquete. Porque foram aquelas pessoas que não recusaram os ensinamentos de Jesus. Foram exatamente aquelas pessoas que abraçaram, que se sentiram queridas, acarinhadas por Jesus. E ele deixa um legado maravilhoso, com muitos ensinamentos. Ele traz para nós palavras belíssimas, o conforto, um conforto tão grande que uma mulher que padece por uma mazela de uma hemorragia muito grande e tendo gasto já todo o seu dinheiro com médicos, com tratamentos, ela apenas toca nas vestes de Jesus. Ela não precisa tocar em Jesus, mas a sua fé era tão grande e o bem que ele irradiava era enorme, que apenas aquela mulher hemorroíça, ela toca nas vestes de Jesus e fica curada. E ele percebe que alguém o tocou de uma maneira diferente. Em meio à multidão, em meio àquele tumulto de pessoas que sempre o rodeavam quando ele chegava em alguma cidade, ele percebe que alguém ali o tocou de uma maneira diferente, que não estava apenas buscando um privilégio, buscando uma bênção, buscando ter um lugar especial, como muitos acreditavam, estando ao lado dele. Não, aquela mulher tinha uma fé tão grande que a cura chegaria, que ela apenas tocou em Jesus, tocou nas suas vestes e conseguiu a cura de anos e anos de sofrimento. Jesus é um espírito ímpar, que é o governador do nosso planeta, tendo aceitado a missão de estar aqui entre nós para nos conduzir para um mundo melhor, para sairmos daquele primitivismo ainda que estava tão arraigado dentro de nós, embora estejamos num planeta de provas e expiações, mas ainda trazíamos aquele ranço de espíritos primitivos, espíritos tão apegados à matéria, tão presos ali, tão embrutecidos ainda. E ele veio mostrando que a matéria em si não era o essencial. O essencial é o que vai dentro do nosso coração. É aquilo que nós podemos doar para o outro. Sentimentos, o amor, o carinho, a solidariedade. Não necessariamente nada sólido, mas algo que vai além da materialidade, tão necessária assim. E aí a gente traz uma mensagem psicografada por José Raul Teixeira, que foi enviado pelo Espírito Camilo, que fala de Jesus e resume tão bem essa personalidade maravilhosa que é Jesus. Jesus chegou ao mundo nos braços de uma tecelã e de um modesto carpinteiro, cercado pela moldura da natureza em festa. Sua vida se desenvolveu desde cedo,
demonstrando a vieira, quando dialogou com doutores do templo aos 12 anos de idade. Conforme rezam as tradições, conviveu com todos os tipos de criaturas, exaltando a simplicidade e a alegria de viver, a fidelidade ao bem e à fraternidade, a responsabilidade nos atos e o amor. Falou sobre o bem sentindo-o. Ensinou o bem vivenciando-o e a ele se entregando. Passou pela terra como a brisa que sopra na primavera, deixando o aroma da sua passagem numa verdadeira floração de bênçãos variadas. Esteve no mundo como um marco de permanente esperança, insuflando coragem nas almas aterradas de pavor ante as próprias deficiências. Viveu no planeta entre a luz do céu e as almas umbrosas da terra, buscando levantar o coração humano para as altitudes felizes, onde vibram os seres angélicos dos quais ele fazia parte. Aquilo que afirmou como fundamental a alegria e a paz, tratou de expressar em sua vida, na condição de modelo e de guia de todos nós. Por isso amou os seus e por eles deu a própria vida. Atendeu às necessidades das almas enfermas que o buscaram. Ofereceu a água fresca da sua dedicação, a fim de que não mais sede tivesse quem dela bebesse. Saciou a fome de entendimento, de conhecimento e de carinho. Tudo havendo transformado no sublime pão da vida. Apresentou-se atencioso e verdadeiro para com seus discípulos, ajustado à posição de mestre inigualável. Acompanhando os movimentos da humanidade através das eras, identificamos nobres e respeitáveis almas que, na postura de líderes ou de condutores sociais, pregaram o bem, o bom e o belo para os seus liderados, que os exalçam pelos tempos afora. Quando, diante da indagação de Allan Kardec aos imortais acerca de qual era o espírito mais perfeito oferecido ao mundo para servir de guia e modelo à humanidade, os mentores planetários ripostaram dizendo que era Jesus. Como ele foi, então, o maior dentre todos os que à Terra foram enviados para anunciar o reino dos céus aos aturdidos filhos do grande Pai. Isso significa que todos os demais, por mais dignos e respeitáveis que tenham sido, são contudo menores que ele. Mensageiros da divindade, todos os demais vieram atender aos programas do Criador, atidos às épocas, às culturas, às inclinações morais. Jesus, porém, trouxe os matizes da lei que a todos alcança, sem choques essenciais com nenhum deles, embora o formato do próprio, as realidades psicoantropológico-sociais de cada um. Somente Jesus Cristo conseguiu ensinar e exemplificar com seu viver as lições que nos passou. E se hoje, quando evocamos o seu luminoso Natal, nos vemos engolfados nessas ondas de felicidade, é porque o Senhor de Nazaré, mais e melhor do que qualquer outro, transformou-se em caminho, em verdade, em vida. Para todos nós, em todos os tempos e em todas as dimensões terrestres. Que fiquemos com o exemplo do nosso irmão maior Jesus e que fiquemos na nossa santa paz. Obrigada, fiquem com Deus.